Esperando só o pessoal terminar de voltar. Acho que não, agora isso, faltou. Pronto. Ok, Maia, tranquilo. Podemos continuar? Voltou todo mundo? Acredito que sim. Ah, Uhum. só. Todo mundo. A Vânia voltou sim. Então agora eu vou passar a fazer a apresentação do documento. Todo mundo tá vendo? Apareceu aí? Pode. Ok. Então foi a catalogação das metas barra demandas dos setoriais. Então temos aqui o Fórum Setorial de Circo. Eu resgatei todas essas demandas a partir do que foi enviado por e-mail. Então talvez, se alguém quiser fazer uma mudança, eu vou mandar depois o documento para ser apreciado para todo mundo por e-mail. É só enviar para mim, como também a Giovana vai enviar do setorial dela. Então temos o setorial de teatro. Eu incluí na demanda que a gente enviou por e-mail, ampliar o orçamento do festival, no caso da Becker, porque, enfim, percebemos que teve uma grande procura de vários grupos e, bom, se mostrou necessário que seja um evento maior, né, mais bem organizado do que foi. Inclusive, pautamos isso na reunião de hoje, com a Deise e com Israel. E também implementei propor a manutenção e reforma dos equipamentos e espaços teatrais em Pirassununga, com supervisão e análise técnica de atuantes da área. Essa essa demanda também apareceu em outros setoriais, então acho que é uma coisa que a gente tem que levantar como bandeira também dessa gestão, né, desse mandato. Fora o setorial de teatro, de artes visuais, e foi sobre projetos que cada participante do setorial trouxe. Fora o setorial de música, então temos festivais, temos ampliações de projetos, contratações de professores, enfim, organizar, avaliar, enfim, tem vários mesmo. A Joyce tem. Fórum Setorial de Patrimônio e Memória ainda não foi enviado, a Joana falou que vai enviar. E aqui temos o Fórum Setorial de Artesanato e Economia Criativa. Então, temos oferecer viabilidades e estimular a participação de artesãos nas feiras mensais, na praça, mediante controle de presença mínima, oferecer oficina barra curso para os artesões não, artesãos, oferecer formação mínima para que os artesãos tenham condições de construir seus próprios projetos e participar de editais para oferecer oficinas com finalidade terapêutica na casa do idoso, asilo, etc. Proporcionar visibilidade aos eventos com maior divulgação e também tem organização de feiras e tudo mais, criação da casa do artesão. Passar bem compilado aqui só para a gente dar uma geral, tá? Porque é um documento grande. Fora o setorial de dança ainda não foi enviado também. O Fórum Setorial de Cultura Tradicional apenas listou o mapeamento dos artistas e grupos que são incluídos no setor de cultura tradicional. Pelo que eu conversei com o Eduardo, ele queria primeiro fazer esse mapeamento para depois propor, né, demandas mais coerentes, né, com esse setor que é muito vasto. O Fórum Setorial da Cultura Afro-Brasileira também só tinha um projeto, que era o projeto de capoeira Ginga Mirim, que foi o único enviado pelo setorial. E o Fórum Setorial de Literatura, Livro e Leitura também propôs várias demandas, como o ampliamento da biblioteca, criação do SISBio, que seria o Sistema de Biblioteca,
saraus literários, concursos literários, oficinas de escrita, oficinas de contação de história, possíveis acordos também, projeto de leitura móvel, inclusão da caixinha de nos diferentes projetos. E o Fórum Setorial de Cultura LGBTQIA+, que são criar mecanismos de divulgação na tridimensionalidade da cultura, estabelecer mecanismos que garantam a participação de artistas e expoentes LGBTQIA+, na temática da diversidade sexual. Implementar o CISBio, eu confundi a demanda. CISBio é do LGBTQIA+, para a diversidade sexual. Promover formação livre, técnica para múltiplas linguagens, viabilizar apresentações artísticas com a temática LGBTQIA+, instituir editais de chamamento público para credenciamento de artistas LGBTQIA+, e dar continuidade ao cadastramento de instituições, grupos e agentes culturais com destaque especial, especialmente para representantes LGBTs. E aqui temos também criação do Festival de Cultura LGBT, criação de grupo de canto, dança, teatro, artistas plásticos, escritores e poetas, e enfim. E o Fórum Setorial de Agentes, Produtores e Técnicos Culturais, também não deu nada. O que ficou bem evidente para mim nesse documento foi que existe um consenso de que há necessidade de formação e de uma junção de oficinas, editais, para levantar também a cultura pirassununguense, né, nos mais diversos aspectos. Então, o que ficou bem presente para mim precisamos formar público e precisamos formar artistas ativos na cultura de Pirassununga, né? Eu acredito que seja isso. Bom, vou parar de compartilhar e logo depois que eu receber a maioria das demandas, eu solto o documento para apreciação e aprovação de todo mundo. Ok? Alguém que quer fazer uma pergunta, quer fazer uma solicitação? Eu quero fazer uma observação. Primeiro, eu quero justificar, né, a questão do setorial de dança não ter apresentado ainda suas demandas. Nosso grupo está com uma dificuldade ainda de conseguir olhar para a dança, né, da cidade como um todo, enfim, de desenhar ou de identificar uma demanda comum, né, ao setorial. Então, a gente está tendo, acho que vai ter que fazer um trabalho ainda anterior ao levantamento dessas demandas, né? Mas a gente vai começar também pelo cadastramento, tá? Pela busca, na verdade, e não só porque a gente sabe quem está na ativa, né? Mas a gente quer saber também quem gostaria de estar e não estar, enfim, alguma coisa assim. É só chamar atenção, eu achei bem peculiar essas apresentações, porque quem for tratar dos editais vai ter que pegar essas demandas e separar o que cabe num edital e o que não cabe no edital, né? Porque ela está bem misturada assim. Então tem coisas aí que na verdade seriam reivindicações para a pasta da cultura, outras coisas caberiam, né? Via fundo, enfim. E aí eu acho que tem bastante coisa legal aí. O pessoal vai precisar só selecionar. Olha, isso aqui a gente puxa para o edital, isso aqui é outro momento. Mas tem um material bom para trabalhar. Sim, sim. O que o Rinaldo pediu para mim foi compile, junte todas as demandas apresentadas do setorial nos últimos um único documento e para a gente apresentar isso para a reunião. Então, Legal. realmente vai ter um trabalho bem extenso para montar os editais. Eu acho que da minha parte é isso. Já fiz as pautas, eu acho que agora é intercílio, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu queria fazer um complemento. Eu não sei Pode. levantar a mão, gente. Eu sou uma pessoa velha, não sei fazer essas coisas de tecnologia. Não, sobre o setorial de dança, na verdade, tem a ver e não tem a ver, mas tem a ver. Cidade pequena, né? A gente escuta muitas coisas. E eu escutei que no setorial de dança tem a conversa de abrir editais, mas que está muito aberto, então as pessoas, pelo que eu entendo, estão entendendo que vai ter um edital só, e aí vai ser lançado, e quem ganhar vai ganhar 20 mil reais. Então, assim,
uma coisa muito jogada, aberta, e as pessoas estão confusas. Então, eu não sei, acho que seria legal dar uma conversada para as pessoas entenderem um pouco. Acho que as pessoas não entendem muito como funciona o conselho, né? E, e aí dá um Na patamar verdade, assim mais aberto e para é, as pessoas entenderem um pouco, né? Tipo, olha, tudo que é feito tem que ser aberto um edital, né? Para que possa qualquer ação que seja feita, mas não é simplesmente, vamos abrir um edital de 20 mil reais e a pessoa vai ganhar e pronto, acabou, né? Então, eu acho que tá havendo muita confusão, assim, nesse sentido, né? Dessa na questão de verdade, eu editais. vou ser bem franca, assim, né? Tá vendo, na verdade, um desinteresse, né? É aquilo, o que na verdade, acho que não só, não sei se é só no setorial de dança isso, as pessoas que chegam, assim, de imediato no conselho, algumas, né? Muitas já vêm sabendo que é um órgão colegiado. É justamente isso, né? Então, cada um quer puxar para si, né? E aí você tem, é, por exemplo, algumas pessoas que acham que o edital tem que ser só para um setor e não pode ser para o outro, ou só para um tipo de artista e não pode ser para o outro. Aí você tem aquele que acha que tem que. Então tá muito confuso, mas não é falta de informação, não, viu, Lucas? Porque eu coloquei bastante informação e tá um grupo assim, eles são muito individuais, né? Eu percebo que o setorial de dança assim, talvez nunca tenha tido esse encontro, né? Gente, vamos conversar, né, sobre o nosso setorial, né? Não sobre o meu, a minha apresentação, a minha escola, o meu curso, né? Então, eu acho que esse trabalho que vai ser o mais difícil, né? É fazer com que eles entendam de fato qual que é o espírito do colegiado e dos editais, e não é só dos editais, né? Porque eu acho que a gente não tem, o conselho não trata só de dinheiro para ser dividido, né? E eu acho que é isso que talvez esteja faltando no meu setorial. Que as pessoas entendam que a coisa vai muito mais além do que dividir 20 mil reais ou do que captar 20 mil reais, né? Eu escuto algumas coisas assim no grupo do tipo, Pirassununga precisa voltar a ser referência em dança, mas que para que Pirassununga consiga voltar a ser referência em dança, esse setorial tem que estar unido em torno desse objetivo, né? E eu acho que é esse trabalho que eu tenho, eu não, né? Que a gente vai ter que fazer, ter que, que, que construir, exato, o que a Joyce está dizendo, o foco é na política, né, cultural, não é no recurso em si. É claro que todo mundo quer recurso para desenvolver sua arte, né, mas é aquilo, eles precisam se entender, né. Eu marquei reunião online, eu marquei reunião presencial, eu pedi para enviar projetos, eu pedi, né, e eu percebo, assim, que é um setor tão dividido que cada um me procurava no privado, mas no grupo ninguém se manifestava, e quando alguém tentava se manifestar, já surgia, assim, né, um embate, né? Então, a gente vai ter muita coisa para fazer aí, tem muito que caminhar, né? Antes de se definir para onde vai esse dinheiro, se for parar para pensar, não é muito, né, gente? 20 mil para um setorial inteiro e para todas as demandas que vão surgir, não é muito para ninguém, né? Para setorial nenhum. Então, o foco não pode ser esses 20 mil, né? Isso tem que ser assim, alguma coisa para se movimentar o setorial, e não o meu, o seu, o dele. Vamos ver, vamos caminhar. Exatamente. Eu acho que eu concordo com a Daisy que o foco tem que ser em como vão ser gastos esse dinheiro, e não no quê, né? Pensar em projetos que ampliem, que difundem, né, o interesse em todo mundo pelo setorial, não somente num projeto específico. Eu acho que é importante a gente ter isso em mente, porque senão vira aquele toma lá da cá, enfim. Posso só fazer uma observação? Pode sim. Nos itens que foram elencados do meu setorial, que no caso é artesanato e cultura criativa, ainda existe muito a ser conversado com o pessoal do turismo, né? Porque eu tive em busca da Andrea Bosquin, que é quem vai fazer essa ponte inicialmente, mas ela teve vários problemas de saúde e até então eu não consegui sentar com ela, tá? Porque tem sim esse conflito, né? De repente, uma das metas também ser contemplada dentro da parte de turismo, enfim.
E é necessário também focar melhor, né? Porque quando a gente trata de um documento que vai nortear, inclusive esses investimentos e tudo mais, tem a necessidade de ser muito claro. A gente tem que escrever realmente pensando em quem vai ler, né? Então, ele ainda precisa ser, esse texto, ele precisa ser um pouco mais objetivo, tá? Então, alterações serão feitas e depois, em tempo ainda, serão repassadas para compor esse texto final, tá bom? Ótimo, Vânia. Foi um primeiro momento, na verdade, esse documento foi só um apanhadão mesmo de tudo, só para juntar, para a gente ter, enfim, um norte inicial, né? Para a gente pensar as demandas, enfim, deixar tudo bem juntinho para depois criar um texto mais significativo, né? Enfim, não tem nenhuma introdução, não tem justificativo, não tem nada no texto, é só por tópicos mesmo, por enquanto. Excelente, Deixa eu obrigada. só ler o pessoal aqui do chat, gente. Espera aí. Bom, clique em reações, não precisa, né? A Vânia queria falar, já falou. A Joyce, o foco é a política pública cultural, não no recurso. E a Roberta, penso muito nesse entendimento do papel do artista e do papel do conselho na política cultural. Para que queremos fazer cultura? E para quem, né? Acho que é legal. É uma pergunta boa para a gente se fazer. Quem mais? Vamos passar para a Roberta? Vamos então, interciclo. Mas eu tenho uma notícia que talvez seja boa, que eu vou ser rápida. Por Vai quê? que é sua! O Intercirco, na verdade, é um projeto da CIA City do Jeca. Então, já foi realizado esse, que é um mini festival, uma mostra de circo, e que já foi feito em Porto Ferreira. Então, a CIA City do Jeca tem aí a proposta de fazer em outras cidades até, mas a gente quis, em primeiro lugar, apresentar aqui para ver se tinha possibilidade de fazer aqui. Por quê? Porque tem 2 espetáculos do PROAC gratuitos que podem compor esse Intercirco. Só que com o Reinaldo doente aí, teve algumas coisas que ele não conseguiu finalizar. Então, a gente hoje voltou a conversar à tarde e ele me pediu para pedir o adiamento dessa demanda. O que ele pediu para falar? Que essa já foi uma conversa feita no setorial de circo, que o setorial de circo concordou, que se o setorial é que só tenho eu que participo do setorial também aqui, né? Mas se alguém tiver mais alguma coisa para incluir, tá aí, a gente está pronto para ouvir. E esse documento está enviado lá no setorial de circo. E aí, numa próxima reunião, seja ela ordinária ou extraordinária, ele coloca isso com melhor clareza. Joia? Eu queria complementar, porque hoje, inclusive, foi uma pauta na nossa reunião da Comissão Avaliadora do Cassino Becker, que tivemos muitos inscritos que eram na temática circense para o festival de teatro. Então, é uma coisa que eu até comentei com a Deise, seria até interessante nós compilarmos esses grupos que se inscreveram para também pensar também, tipo, divulgar para eles com mais assertividade também esse festival futuramente, porque, enfim, foi criada uma lista de contato imenso de, assim, para chutar um número, foram mais de 30 grupos que enviaram espetáculos circenses, né, com palhaçaria, malabarismo, mágica, enfim, teatro de rua, principalmente. Então, acho que é uma coisa legal para a gente depois trocar uma figurinha, assim, para a demanda do circo. E aí eu queria, assim, eu acho que você ia apresentar um projeto, mas tudo bem, né? De repente, acho que o rei talvez queira, né, apresentar para falar, imagino que seja isso, né? Mas se de repente, o setorial já decidiu por isso, né? É claro que ele abriu para que aprimore e tal. Eu acho que é depois, no momento da criação do edital, né, do grupo de trabalho do edital, é fazer esse contato e formatar isso para um edital do setorial de circo, né? Que a gente vai definir ainda também se a gente vai fazer um edital para todas as categorias ou se faz separado, né? Em momentos separados. Tem uma coisa, Deise, e aí quem for fazer parte do edital, que eu acho muito interessante, que é
que em Araras faz. Acho que eu já falei para a Joyce, eu nunca falei, não sei se eu já falei para você. Mas em Araras, eles abrem um chamamento para artistas em geral, de Araras ou não, que podem apresentar seus projetos. E depois o município vai encaixando esses projetos, essas ações culturais, nas ações que ele propõe. Então, por exemplo, vamos fazer o Festival Cacilda Becker? Convida alguns desses espetáculos. Vamos fazer o Intercirco? Convida esses projetos que já estão aprovados, são de artistas que a gente já conhece, já viu, que estão ali dispostos a isso. Talvez fosse uma economia até de trabalho, para não ter que lançar um edital para cada evento que o município queira fazer. É o edital de credenciamento, mas eu imagino que não seja para uso de verba do fundo. Não sei que recurso que é. Eu acredito que não, porque se são eventos do município, esse edital de credenciamento ele é bastante usado, eu andei pesquisando assim, né? Porque a gente pode usar para outras coisas também, mas geralmente usa para o setor cultural mesmo. Muitas cidades fazem, então faz esse edital de credenciamento, você vai lá, tipo assim, você já fica pré-aprovado, né? Exatamente, é assim. E aí o município vai chamando, inclusive para um calendário oficial, tal, vai chamando. Exato. Eu não sei, mas eu não sei. Vou estudar e de repente até dá para fazer, tá? Se a gente consegue fazer isso com verba do FUNC, até consegue, mas de uma coisa mais já prevista em que momento, por exemplo, os artistas, esse edital vai servir para o festival, ou vai, entendeu? Eu acho que para o fundo, talvez, gente, vou estudar melhor, tá? Tem que ser uma coisa mais concreta e mais direcionada. Mas eu acho legal já fazer uma paulada só, né? Ou não também, gente. Às vezes é melhor fazer vários editais, dependendo da demanda, porque você imagina, por exemplo, se para um festival nós tivemos quase 70 inscrições, né, Pedro? Aí, se você resolve fazer um edital para todas as áreas, a gente vai ter aí 300 inscrições, né? Para avaliar, tal, é legal, mas eu falo no trabalho, né? Que isso vai dar, de repente a gente quer facilitar e acaba dificultando, né? Mas a gente vê isso, agora que o pessoal do edital se reunir, daí vocês vão, né, amadurecendo a ideia e tal, e vendo um modelo legal para a gente fazer. Esse ano, gente, é fato que a gente vai sofrer um pouco, né? A gente está mudando aí alguns formatos e tal, então vai ter lá, a gente vai ter que fazer as coisas, sentar, avaliar, conversei com o Pedro, né? Depois do Cacilda, a gente vai sentar, vai fazer uma avaliação, né? O que poderia ter sido melhor, quanto tempo antes a gente tem que começar com esse Legal. festival, né? Enfim, avaliar para ver o que foi legal e o que pode, a gente vai ter que melhorar para o próximo ano, e com todos os editais vai ser por aí, né? Acho que a gente vai acertar em algumas coisas, vai errar em outras, né? Porque até o Promete vai mudar, então a forma de se fazer o edital vai mudar, né? É um ano de experimentos, assim, eu acho isso bom. Quem mais? Mais alguma coisa? Tem Não? aqui o chat. O chat, vamos lá. Deixa eu ver, gente. A Giovana queria comentar que ontem a apresentação no Centro de Convenções foi maravilhosa e pela quantidade de público deu para perceber que a demanda por entretenimento existe na cidade. É verdade. Depois vou até pedir para a Joyce falar, fazer um comentário sobre a forma que eles usaram de publicidade, que a gente achou muito legal e que dá para parar para pensar. A Giovana, e as apresentações da Semana Cacilda Becker serão no teatro ou no Centro de Convenções? O teatro está fechado, tá, Gi? Ainda. Então, no centro de convenções. O Promec pode, a Joyce, o Promec pode regulamentar tudo isso. Essas referências dos vizinhos são excelentes. Também. Ô, Joyce. Joyce? Eu Você quer falar sobre a publicidade que o pessoal fez, que eles comentaram com você? quero falar várias coisas. Vai lá. Primeiramente, então, a gente recebeu aí esse espetáculo via PROAC. Até a gente teve aí uma mini confusão, porque também havia o PROAC do sábado, que coincidentemente tinha a mesma temática, cancelou e tal. Mas, por fim, foi bem bacana. Tivemos um público expressivo, né, porque a gente está acostumado de PROAC.
quero deixar aqui registrado e parabenizar que dos participantes, a gente tinha 2 conselheiros que estavam lá, não, 3, na verdade, que é a Giovana, o Arnaldo e o Fernando Gola. Fora isso, também outras pessoas do ramo do teatro e tal, então foi bem bacana. Acho que isso é importantíssimo, o conselho precisa participar, precisa prestigiar as coisas que acontecem, né? Porque acaba que o conselho é reflexo de tudo que a secretaria está fazendo, é porta-voz, né? Então, esse termômetro é bem legal, então agradeço, fica aí, meu muito obrigado e parabéns aos que estavam lá presentes. E aí, bem assim, falando dessa questão da divulgação, né? Que sempre foi uma problemática da secretaria, e aí, a hora que eu vi a fila imensa lá fora, eu falei, gente, fui no produtor e falei, o que que vocês fizeram? Porque não é só o nosso Instagram que tá fazendo tudo isso, né? E aí eles disseram que eles executaram diversas formas de publicidade, então, além de impulsionamento de Instagram, essas coisas, patrocinar, né? Eles fizeram panfletagem na cidade, inclusive atores vieram para o centro fazer panfletagem pessoalmente, colocaram carro de som, foram nas escolas. A gente tem um termômetro que essa coisa de ir nas escolas dá muito certo. E eles tiveram um patrocínio do Covabra, então também dentro do supermercado houve essa intensificação de panfletagem, de faixa. Inclusive, até contei hoje para a Deise que na saída do pessoal do espetáculo, uma moça me parou e falou assim: ah, como que a gente fica sabendo das coisas que acontecem aqui? Aí eu falei: ó, nós temos nossas redes, tal, segue lá, que você fica por dentro. Eu falei: como que você soube desse espetáculo? Aí ela falou: ah, do Covabra. Então, assim, são lugares que, né, a gente não imaginaria, vou pôr no mercado, né? Tem uma infinidade de lugares, mas então é um feedback assim para a gente começar a pensar nessas estratégias mesmo de divulgação que ainda a gente é falho, né? E aí engatando nessa sequência, a gente tem aí agora esse mês de abril tá bem recheado de coisas. Agora no domingo, dia 23, a gente vai ter um novo espetáculo de PROAC, é um espetáculo de dança com uma bailarina, ela chama Jussara Miller, ela é bem dei uma pesquisada nela hoje, assim, ela é bem referência na área dela. Então, vai ter uma oficina no conservatório, às 14h30, e o espetáculo vai ser no Centro de Convenções à noite, também gratuito. Eu só estou esperando eles mandarem a arte para eu poder fazer essas divulgações. Isso também é uma questão, às vezes a pessoa fala, ah, estão divulgando em cima, mas eu dependo de arte que eles me mandem, né? Principalmente por PROAC, que tem barra de logo, tem toda uma série de requisitos, mas já estou deixando aqui o spoiler desse que vai acontecer no dia 23. E só também para trazer um feedback que a gente colocou lá no grupo para falar das oficinas do Pontos Miss. Eu entrei em contato com eles para dar a devolutiva. Nós fechamos, então, aquela terceira oficina, que era alguma coisa como preparar o seu roteiro, não vou lembrar o nome exato, só que a data da segunda-feira já tinha sido fechada para outra cidade. Então, para a gente, acabou sobrando a quarta-feira, que aí entra numa questão que vai compatibilizar com já uma apresentação do festival. Então, a gente vai precisar ir pensar ou de levar essa oficina para algum outro lugar para acontecer e não afetar o espetáculo. E também agora começar as divulgações do espetáculo que o mês está bombando. Mas é isso, assim, a gente entende que o compartilhamento, cada pessoa do grupo que faz um story, que compartilha nas suas redes, isso, a hora que a gente vai olhar né, o nosso insight lá, tem assim, 5.000 visualizações, 6.000 visualizações. Então, cada compartilhamento é muito importante, né? Então, agradecer aí a participação de todo mundo. Falei demais. Beijo, tchau. Eu queria falar um pouquinho, primeiramente uma pergunta. Joyce, na quarta-feira, além de termos o espetáculo, a gente também vai organizar com a Roberta, que foi a inscrita
da oficina aqui de Pirassununga, qual vai ser o dia do edital também da oficina que ela quer dar, quais são a carga horária, porque ela não especificou isso na inscrição dela. Então, estou até pensando, não é melhor a gente deixar essa oficina do ponto MIS para outra semana? Ou é impossível, eles têm prazo para Do, isso? do ponto MIS eu não consigo fazer essa alteração, porque Hum, quando eles mandam o oficineiro, eles colocam o oficineiro hospedado em Porto Ferreira, e aí o entendi. oficineiro faz Pirassununga, Porto Ferreira, Santa Rita do Passa Quatro, Descalvado e Santa Rosa do Viterbo. E o ponto é sempre Porto Ferreira. Aham, Então, o oficineiro já vem com essas datas pré-agendadas. E aí, entendi. como eu perguntei no conselho, normalmente vem em aberto todos os dias. Eu posso escolher qualquer uma dessas 5 datas. Como eu saí de férias, mandei para o conselho e acabou demorando um pouco, eu acabei respondendo por último. Então, Uhum. foi a data que sobrou. É isso ou não teremos a oficina? Não, então acho que é melhor ter dois eventos ao mesmo tempo do que não ter. O horário já está definido, ou não? O horário ainda não, a gente não marcou ainda, é no período noturno, e aí Uhum. a nossa contrapartida, a gente busca, né, o oficineiro em Porto, e depois da oficina devolve ele lá, mas o horário a gente pode definir. Normalmente é por volta das 19 horas, 19h30, mas Ok, aí também a não. gente precisa pensar num local para essa oficina acontecer. Eu ainda não recebi, tá, um briefing da oficina para saber assim, o que eles vão precisar de recurso, para daí a gente pensar algum lugar que a gente consiga receber, né? Pensar em, sei lá, pôr na EMAIC, enfim, algum outro lugar assim, porque eu também penso que podem ser públicos diferentes aí que a gente pode abranger, né? Sim, sim. Ah, não, porque o espetáculo do dia 26 ele vai ser às 8 horas. Então, é isso, né? Mas eu acho que vai bater do mesmo jeito, não tem nem o que fazer. Mas é bom, querendo ou não, eu acho. Tá, outra coisa que eu ia falar é sobre a divulgação do marketing digital do conselho. Eu estou dando uma estudada em marketing ultimamente e, pelo que eu vi, nós estamos com uma recepção no Instagram do conselho muito boa. Tipo, pessoas que já me enviaram publicação, tipo, olha que legal, Pedro, não sei o que, você viu isso? Eu falei, então, eu que fiz a publicação, fui eu que fiz o post. Então, desde que a gente assumiu esse mandato, a gente estava com 164 seguidores no Instagram e agora estamos com 215 em 2 meses, mais ou menos. Eu acho que isso é um número legal para uma conta que é pequena. E o que mais que eu ia falar que eu acho que eu me perdi? Ah, ô Pedro, Oi. inclusive acho que seria legal, assim, porque acredito eu que tem próprios conselheiros que não seguem a página. Então, Sim, acho que também é uma questão de falar, gente, dá uma força lá, né? sim. Não, porque realmente, tipo, quando eu postei, fiz o primeiro post no Stories, deu 5 pessoas vendo. Nesse último já deu 50. Então, eu acho que é um número bem expressivo e está chegando, querendo ou não, em várias pessoas. Uma coisa que eu estou me propondo é pensar em menos texto, porque o Instagram, pelo que eu pesquisei, ele é menos texto e mais visual. Então, pensar em posts mais chamativos, enfim, que dê para saltar aos olhos. Eu acho que é uma estratégia boa, pelo menos na parte do conselho, e também pode ser na Secretaria de Cultura. Pensar numa coisa muito Sim, mais acho massa. visual. E você está arrasando. Quero deixar aqui também meus parabéns para você. A arte do festival, não sei se foi você sozinho ou várias mãos, enfim, mas está de parabéns porque ficou muito lindo. Foi eu e o Canva, o aplicativo. Maravilhoso, melhor companheiro. Sim. É isso, então, acho, gente. Não tem mais o Mais que alguma falar. coisa, gente? Não? Tudo certo? Ah, levantei sem querer. Ah, Abaixei. então tá bom. A A nossa Roberta quer falar. conversa, sim. Eu quero falar sobre a divulgação também, que eu acho mesmo que isso de ir em escola, entregar folheto, e é muito marcante para espetáculo, porque jovem gosta de sair de casa e não ter o que fazer. Jovem É gosta. verdade. Eu já tinha comentado sobre isso, de me propor no Festival Cacilda Becker a fazer algumas divulgações, de divulgar no centro no sábado, mas a gente não tem folheto, né? Então, acho que é uma coisa para a gente pensar aí num futuro de
tem que ter um orçamento para divulgação, isso é muito importante. Mas Se a o gente tem, orçamento, a divulgação tem só, 3 mil. tá, a divulgação tem outras, por exemplo, o carro de som, o folheto, né, que também são muito importantes. A gente tem 3 mil para divulgação, aí o que pode fazer é, de repente, ver assim, ó, a gente vai deixar tanto para carro de som, eu não sei como é que contrata carro de som pela prefeitura, mas posso verificar, Sim. porque esses 3 mil a gente tem, é o que eu falo, também pode não ser muito, mas dá para fazer alguma coisa, né? Sim, Agora, é legal mesmo. se for para fazer folheto, aí dá para fazer bastante, né? A questão a gente pode, de repente, deixar contratado, mas dividir, porque você também não sabe como vai ser a arte, né? Então, pensar numa estratégia, porque aí eu faço a contratação, né? Não vou fazer esse mês, porque eu ainda estou fazendo a compra de produtos de limpeza para a secretaria, mas assim que der uma folgada, né? Tirar essas coisas assim, que são muito urgentes para a gente, aí a gente pode, sim, contratar o Legal. serviço gráfico e eu vejo lá, porque essa parte de compra, eu trabalhei com compras há 10 anos atrás da prefeitura, sabe, gente? Então eu estou tendo que reaprender. Mudou sistema, mudou legislação. A legislação é a mesma por enquanto, mas vai mudar, né? Então eu estou reaprendendo a trabalhar nessa parte, né? Mas aí eu me informo como é que a gente faz essas contratações de carro de som e a gente usa isso aí também. Beleza, obrigada. Impulsionamento também de publicação no Instagram, que é quando você paga para a publicação voar para todo mundo, enfim, acho muito interessante também. E geralmente é o quê? R$ 15, um alcance de 30 quilômetros, por aí. Sim. É que para esse tipo, para impulsionamento, eu não vejo assim. Acho que pela prefeitura não dá, a gente não tem como Aham, justificar, entendeu? Acho entendi. também, né? É, Mas a parte de carro de som eu sei que tem, porque a Secretaria da Saúde trabalha muito com carro de som, né? Então eu vou perguntar para eles como é que eles fazem, e de repente a gente, né? Aí, claro que vai ter que ser, assim, aprovado pela secretaria, né? Porque os eventos da secretaria, inclusive, enfim. Mas no fim acaba tudo sendo evento da secretaria e da cidade e da cultura como um todo, né? É tudo junto. Eu acho que é, né? Então acho que não vai ter problema. gente, temos 1 minuto para cair. Acho que a gente Ok. pode encerrar. Eu acho também. Considerações finais? Dou-lhe uma. Nada? Ok. Então a gente vai conversando pelo grupo até a nossa próxima reunião, tá bom? Ok. Fechou. Beijo, gente. Beijo, gente. Beijo. Ó, hoje tem post, inclusive, no Instagram do Conselho para a gente divulgar os escolhidos, tá? Vamos lá. Beijos. Beijo. 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 Obrigada, Pedro. Beijo.